Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Tema de hoje, Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Está voltando ao nosso programa o mestrando em Direitos Humanos da UFG, o Lucas Silvério. Doutor Lucas, que prazer poder tê-lo aqui conosco mais uma vez aí no nosso programa para poder falar de um tema aí tão relevante da atualidade, que é o tema aí de direito ambiental. Certinho, obrigado, doutor Flávio, pela oportunidade novamente. Cumprimento os telespectadores que nos assistem no dia de hoje. Esse programa vai ficar para a história, não tenho dúvidas disso. O doutor já conhece a dinâmica aqui, temos algumas perguntas para que a gente possa ensinar ao nosso telespectador e tirar as dúvidas daquele que já tem algum conhecimento a respeito do tema. E olha só, primeira pergunta. Tem-se visto uma grande discussão acerca das mudanças sobre o licenciamento ambiental no Brasil. E como é que está sendo aí o trâmite da Lei Geral de Licenciamento Ambiental? Certo. Doutor Flávio, é muito interessante essa pergunta, porque a Lei Geral de Licenciamento Ambiental ela vem em um momento em que há uma necessidade de uma promulgação de uma legislação que unifique. Nós temos uma pulverização muito grande na matéria ambiental, como é de conhecimento de todos, Constituição Federal, legislação infraconstitucional e até mesmo resoluções afins, né, dos órgãos ambientais e até mesmo agências reguladoras. E é por esse motivo que vislumbra-se a necessidade de uma lei geral de licenciamento ambiental. Atualmente, o projeto de lei está no Senado Federal e segue os trâmites normais para aprovação. E qual a maior justificativa para a criação dessa lei? Justamente em razão dessa pulverização de leis e normativas. No ordenamento brasileiro, a gente encontra resoluções, por exemplo, da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, do CONAMA, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e cada empreendimento, cada segmento empresarial possui um conjunto de normas em volta do licenciamento ambiental. Essa regra geral vai servir justamente para orientar em padrões mínimos o licenciamento ambiental, facilitando a atuação da administração pública no controle e até mesmo no fornecimento de licença ou até mesmo a dispensa para algumas atividades e também para o próprio empreendedor, né? Que terá uma facilidade maior em saber qual regramento seguir. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que foi enviada para a gente que diz assim, o referido projeto tem sido apontado como inconstitucional, não sei nem se é verdade isso, tá? Em diversos pontos. Quais pontos são esses, se é que eles existem, e se você concorda com esses pontos que são apontados como possivelmente inconstitucionais? Doutor Flávio, inicialmente eu concordo que há sim uma possibilidade de inconstitucionalidade, eu acho que até convém explicar para o telespectador o que é essa inconstitucionalidade. A grosso modo, a inconstitucionalidade versa sobre uma matéria que vai contra a Constituição Federal. No que diz respeito à matéria ambiental, a gente tem o artigo 227, que fala do dever de todos, sociedade, Estado, pessoas em geral, sejam personificadas ou não, de manterem o meio ambiente equilibrado. E a maior inconstitucionalidade no projeto de lei que eu posso destacar é a ausência do maior ente no território brasileiro, que é a União. Não há participação da esfera federal no que diz respeito ao licenciamento ambiental, deixando assim uma parte em aberto nesse trâmite. Há previsão de participação dos entes municipais, estaduais e Distrito Federal, mas a União ficou de fora. Inclusive, pode-se dizer que as agências reguladoras, na pessoa da União, poderiam estar excluídas desse rol. Interessante, hein? Então, os senadores, né, tá no Senado, Isso, né? Isso, exatamente. Eles têm que ficar atentos a cada um desses pontos aí, né? E é de fato necessário uma lei geral de licenciamento ambiental? Sim, com toda certeza. Veja bem, no direito nós temos um princípio, para quem é do direito vai conhecer, mas para quem não se preocupe que eu vou explicar, que é a lex specialis derogati lex generalis. A lei especial, ela derruba a lei geral. E como eu disse no início dessa entrevista, nós temos uma pulverização de normativas no ordenamento jurídico brasileiro, seja dada pela Constituição Federal, seja na forma das leis infraconstitucionais, resoluções e leis propriamente ditas, em âmbito federal, estadual e municipal, porque lembrando, é dever de todos manter o meio ambiente equilibrado. Por esse motivo, uma lei geral inaugurará
inaugurará padrões mínimos do licenciamento, facilitando tanto para a administração pública quanto para o empreendedor, assim, possibilitando, inclusive, uma maior segurança jurídica, evitando sanções, punições. Bom demais. Como é que vai ficar o papel de cada estado se essa PL for aprovada, tá? Mas guarda aí essa resposta, a gente vai aqui a um pequeno intervalo, então dá tempo de você convidar outras pessoas para poder assistir aqui o segundo bloco do nosso programa, tá bom? Até já já! A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico, aqui na Rede Capital de Comunicação. Hoje temos como convidado o Dr. Lucas, que está aqui falando sobre o tema de direito ambiental. Dr. Lucas, ficou uma pergunta aqui no ar, como é que ficará, né, futuro, aí o papel dos estados, caso esse projeto de lei ele venha a ser aprovado? Então, a questão da competência estadual ficará de fato discricionária, uma forma discricionária, na verdade. Cada estado poderá entender como potencialmente danosa ou danosa determinadas atividades. Assim, aquelas que não estiverem enquadradas nesse quesito poderão ser dispensadas do licenciamento ambiental e praticarem atividade econômica organizada nos moldes da dispensabilidade dessa licença ambiental. Só que aí nós encontramos um pequeno problema. Para um estado, pode ser que a agricultura seja potencialmente danosa. Para outro, não. Daí nós vamos ter uma assimetria constitucional no que diz respeito ao próprio dever de proteger o meio ambiente. Isso pode acarretar um retrocesso em matéria ambiental, que é vedado, inclusive, no que diz respeito aos princípios que norteiam a área ambiental, e até mesmo nas questões humanitárias, porque quando se fala em meio ambiente, nós buscamos pensar na agricultura. Segurança alimentar, pode pensar em um retrocesso, então é preciso ter muita atenção na aprovação desse projeto de lei e observar essas questões sensíveis. E como é que ficará a questão da agropecuária, em meio a esse projeto de lei, se ele vier a ser aprovado também? Agropecuária, silvicultura e até a mesma agroindústria, atualmente, em alguns estados já dispensa o licenciamento. E é aquilo que a gente acabou de falar. Pode ocorrer uma assimetria constitucional, onde um estado entenda que aquilo seja potencialmente danoso ou não. É por esse motivo que a agroindústria, em determinadas espécies, seja o pequeno empreendimento, aquele que de fato envolve a economia familiar ou até mesmo aquele que é dotado de algumas características especiais, estará dispensado licenciamento. Isso inaugurará padrões mínimos, né? A regra geral será essa. Não sendo óbvio também a regulamentação no sentido de mudar isso no futuro. Fala um pouco para a gente aí sobre a licença por autodeclaração, licença por adesão e compromissos, esses pontos aí. Bem, o que o senhor está falando é a LAC, que é a licença, né, por autodeclaração. O que ocorre? Atualmente, as licenças ambientais obedecem uma forma que, via de regra, é a seguinte: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Com essa licença nessa LAC, vou simplificar, haveria uma possibilidade do próprio empreendedor começar as atividades sem a licença ambiental. Naquelas hipóteses onde a administração, seja o IBAMA, seja as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, aquelas agências que emitem licença também em determinadas atividades que são consideradas poluidoras ou potencialmente causadoras de dano, na inércia de até 6 meses, poderia o empreendedor iniciar a atividade. Contudo,
O próprio projeto de lei prevê ainda que na hipótese de empreendimentos que exijam os estudos prévios de impacto ambiental ou até mesmo relatório de impacto ao meio ambiente, quando há uma inércia de até 12 meses ou até mesmo audiência pública, é importante destacar isso, porque alguns empreendimentos não têm o EIA-RIMA, mas tem a obrigatoriedade da audiência pública. Com a inércia da administração em fornecer e analisar, seja concedendo a licença ou não concedendo a licença, daí nasce a possibilidade do ingresso judicial, né, seja por uma via de mandado de segurança ou por uma ação de obrigação de fazer, competência de um advogado, claro, a possibilidade de ele começar a exercer sem a licença ambiental, mediante a LAC, que é uma licença pela autodeclaração. O próprio empreendedor emite a sua licença. Não sei se fica claro, né? Ficou claro, sim. Esse projeto de lei ele aduz sobre a elaboração de um parecer técnico, sobre impacto ambiental, local de atividade. O que mudará aí com essa lei geral? Bem, atualmente, como está a lei, o licenciamento, ele observa essa questão da necessidade do estudo de impacto prévio ao meio ambiente, né? Um estudo que ocorre correlato ao próprio licenciamento ambiental. Ele é vinculativo, então aquela decisão que fala essa atividade é potencialmente danosa, vincula o órgão ambiental. Então ele pode denegar ou conceder a licença observados os requisitos. Nessa nova lei, projeto de lei, se aprovado, esse parecer será consultivo. Ele não vinculará a autoridade administrativa na concessão da licença. Ou seja, esse parecer, por mais danoso que ele seja, no sentido do exercício da atividade empresarial, causar dano ao meio ambiente, não necessariamente vinculará a denegação da licença. Interessante, hein? O tema ele é amplo e necessita aí bastante estudo e discussão. E é algo que eu tenho certeza que vai dar muito o que falar ainda lá no Senado. Gente, nosso programa está chegando aí ao final. Dr. Lucas, muito obrigado por ter retornado ao nosso programa. As portas estão sempre abertas. Obrigado ao senhor, cumprimentos aos telespectadores. Obrigado. Até a próxima e que Deus te abençoe.